E hoje isso aqui tá movimentado, viu, gente? Porque convidei um, vieram três, tô muito lisonjeado com a presença deles. Publiquei um conteúdo, publiquei um segundo, um terceiro, ninguém lia, ficava no limbo, até que um dia viralizou. Eu falei sobre o que eu aprendi com a minha primeira demissão. É uma primeira lição sobre conteúdo pessoal, verdadeiro, autêntico, conecta. Quando a gente percebeu o tamanho da potência da inteligência artificial, principalmente a generativa, que é essa que nos permite comunicar em linguagem natural, ficou claro que dentro do Brasil a gente tinha a melhor oportunidade que a gente já viveu até aqui para fazer uma transformação. Falo muito isso porque eu fui atleta, né? E às vezes quando a gente faz o esporte de alta performance, a gente não percebe tudo que a gente ganha com o esporte. Então tudo que eu tenho hoje, da persistência, da resiliência, do otimismo... Olá! Estamos de volta aqui na 88 Rockets e hoje isso aqui tá movimentado, viu, gente? Porque convidei um, vieram três, estou muito lisonjeado com a presença deles. Acabamos de sair de um evento e a história deles está toda conectada. E temos uma convidada extra aqui que não é diretamente conectada com o mesmo assunto, mas usa muito, né, a ferramenta maravilhosa que é a inteligência artificial. O Alexandre já esteve por aqui, já me deu a honra de bater um papo legal aqui há alguns meses atrás, e hoje ele trouxe o Pedro, né, que é atividade pura e presença marcante, né? Não só porque é um cara... Boa essa atividade pura. Não só porque é um cara alto, mas é porque tem uma batida incrível, né? Eu conheci ele hoje. E a Flávia, que é uma super especialista em desenvolvimento dentro da plataforma LinkedIn, né? Então, hoje vai ser legal. Eu tô até meio... assim, não sei nem para onde eu olho, eu não sei o que eu faço, porque tá complicado. Como é que você falou lá? Põe uma canetinha aqui, a gente roda. Pode parar, a gente pergunta. Oncotô, poncovô, né? Oncotô e proncovô, né? O goiano já tem um sotaque cansado, é o mineiro cansado, né? Eu sou goiano, então eu posso roubar. Estamos aqui, Pedro, Alexandre e Flávia. O Alexandre, como já esteve por aqui, vai ser o último a se apresentar formalmente. E, Pedro, você vai deixar a Flávia fazer isso primeiro, porque primeiro, ladies first, né? É lógico. É isso aí. Muito bem. Flávia, seja muito bem-vinda, estou bem feliz de te receber aqui e bem curioso também, né? Porque, poxa vida, eu até 10 dias atrás, como estou sendo digitalizado pelo Eduardo, que tem 23 anos e está totalmente inserido, e o seu LinkedIn? Eu falei, tá morto, Eduardo. Ele falou, então acorda ele. Aí acordei e agora nós vamos começar a movimentar. Por favor, Flávia, se apresente aí pra galera e bora pro papo. Bom, tô muito feliz de estar aqui também. É uma honra gravar com grandes nomes. E a minha história, ela começa quando o grande ponto de virada foi depois de trabalhar em algumas empresas de tecnologia, sempre atuei nesse meio, no marketing, desenvolvimento de produtos. Essa empresa passou por uma grande transformação e teve ali uma demissão em massa, mais de 100 pessoas demitidas no mesmo dia, eu estava no meio, vinha de um burnout, estava ali num misto de lamentar a saída, mas feliz com a saída, e fiquei 6 meses sem trabalho. Estava terminando meu mestrado na época e não consegui emprego de jeito nenhum. Fui ficando sem dinheiro completamente, assim, de contar moeda na fila do mercado. Não passei fome porque eu tinha família, né? Mas eu me vi nessa situação. E quando me recoloquei de novo, numa nova empresa de tecnologia, eu percebi que não dava só para ser uma boa funcionária. Eu tinha que fazer um outro movimento de evento, de aprendizado, de networking, de fazer cursos novos, e fui atrás disso, né? A empresa me ajudou muito na época, pagou muitos cursos para mim que eu não tinha condições. E nisso eu comecei também a trabalhar minha marca no LinkedIn. Eu decidi movimentar minha rede, atualizar o meu perfil, publiquei um conteúdo, publiquei um segundo, um terceiro, ninguém lia, ficava no limbo, até que um dia viralizou. Eu falei sobre o que eu aprendi com a minha primeira demissão. É uma primeira lição sobre conteúdo pessoal, verdadeiro, autêntico, conecta. Né? Exatamente. E ali começou a crescer de uma semana para outra, gente seguindo e me falando, adoro o que você escreve, me identifico, que incrível. E eu, imagina, de uma família pobre, totalmente desconhecida, sem nenhuma grande formação, no interior de São Paulo, vendo que eu tinha voz, que as pessoas se identificavam, que eu podia ser porta-voz de alguém, né? E isso foi me trazendo muitos convites, muitas oportunidades para eventos, para parcerias, para escrever livro. Quando isso? Você lembra ainda? Isso Quando? foi 2016.
8 meses depois que eu comecei a escrever no LinkedIn, eu comecei a ter muito convite. E aí o meu chefe viu esse movimento e me perguntou, você pretende sair da empresa? Falei, não pretendo, mas está acontecendo, né? Muita coisa está acontecendo aqui. E eu pedi demissão 8 meses depois. Eu já era uma empreendedora desde os 17 anos. Com 17 anos eu criei um site para ensinar espanhol, sem nem saber espanhol direito. Esse site teve 100 mil alunos. O Alexandre conversou, eu perguntei para ele, ele falou assim, 100 mil? 100 mil alunos. O Alexandre veio aqui e falou assim, eu fui muitas vezes para a China, 19 vezes para a China, eu falei assim, como é que tá seu mandarim? Ele falou, olha aqui, pá, botou lá ele falando em chinês, eu falei, O Avatar fala chinês bem. Quem quer fazer, faz acontecer, né? Faz. E eu fiz acontecer ali, ganhei Prêmio Best com 17 anos. Então já era uma empreendedora, estava na minha veia, né? E aí fui fazer disso um negócio, abri a minha empresa, abri meu CNPJ e os trabalhos iam aparecendo. E aconteceu muita coisa que eu não imaginei depois desse movimento protagonista, que é o que eu falo hoje. De conhecer gente que eu não teria acesso, de ir para empresas que eu não teria acesso, de treinar as maiores empresas hoje, de poder ter feito ações de influência, de ter viajado, palestrado em Lisboa, de ter me tornado instrutora do LinkedIn. Olha, venha gravar cursos aqui para o LinkedIn na Áustria. Eu não falava inglês, eu nunca tinha ido para a Europa, eu não sabia nem pegar um voo direito, eu fui morrendo de medo, mas fui e me tornei uma empreendedora. E nesse caminho do LinkedIn, conheci o Alexandre. Eu ficava lá com o Tucano. Que não é pouca coisa. Que não é pouca coisa. Meu pai já dizia, Meu falou amigo, assim, eu tinha quer, sido- vai lá e faz. Faz. Porque se você não der o primeiro passo, você não vai saber no que vai dar. Sim. Então, parabéns Não, ele pra era você. petulante, eu adorava acompanhar os posts, porque, Continua. puxa, foge do status quo, Ele né? não, eu vou dizer que ele não é protocolar. Não. Né? Exato, que é a grande característica dele, né? Ele me chamou para um evento, eu tô aqui, ó, um ano depois. É incrível. Eu, depois que ele me deu a resposta e falou assim, vou levar o Pedro e a Flávia, que eu comecei a dar uma estudadinha em vocês, eu comecei a ver os vídeos dele, com ele. E, pá, bom, numa deitada na cama, eu vi 7. Olha só. Teve Tem audiência. Teve um de 1h35, 1h24, sei lá, que eu vi todinho. Eu falei assim, faz de Onde conta tem que... tanto vídeo assim? Faz de conta que é uma série com Pedro, que é uma... E é. Vários Quase um caras, é uma reality. série, né? Que legal É uma isso, série. ó. Que felicidade Não, mas isso. legal demais. Agora, Que a gente já posta, né? Nem vai já que saber você que- falou, você deu essa deixa, contou tua história, e eu vi você quebrando tantas barreiras. Vamos falar com um cara que entende de barreiras desde que é adolescente, né, cara? Esse cara manja de barreiras. Ele saiu das barreiras do esporte para quebrar outras barreiras em outros lugares. Conta aí um pouquinho de você, Olha, eu Pedro. tô bem feliz de saber da história. Não tem coisa mais gostosa Não, na muito vida. legal, muito legal. Isso é do que muito... saber pessoas que são inspiradoras, né? Porque ela foi lá e fez acontecer. Exato, E cara. é o que você Exato. falou, né? Se você dá o primeiro passo, Vai embora. você se conecta com essa coisa maravilhosa que é a vida, né? E as coisas começam a acontecer, né? E a gente bateu esse papo aqui, Alexandre, cara, que quando é uma coisa que você encontra paixão naquilo, ninguém te para, né? Ninguém te para. Ninguém te para, não tem como te parar. Acontece no porque caminho. não tem essa, não teve o obstáculo do inglês, de nada. Você falou, não, peraí, me convidaram, eu vou. Não tem, não, puxa vida. Olha, eu não vou porque eu não falo inglês. Eu não vou. Exato. Tá doido? Não, e você Tem falou jeito. outra coisa bem legal, né? Como é que se encontra a paixão? Ela se arriscar, né? Lógico. Quem não arrisca, De verdade. né? repente Coragem. a coragem, porque às vezes a gente está na vida e a gente fica na mesmice Guarda. e não experimenta, né? Porque a gente leva muito top-down, né? A gente fala muito isso, né? Muito. Né? E outra Então, que a coisa, o negócio do vira-lata, né? Que você Espírito de tocou vira-lata, hoje, espírito de vira-lata. vira-lata. Que nem você, quando estava no esporte, você deu um exemplo lá hoje, que você falou assim, pô, você olha pro lado, você vê o americano, um tanque do lado, você fala assim, nossa, eu vou ter que correr com esse cara. É isso aí. Então não dá. Não dá pra você ficar olhando pro lado ou pra trás. É isso olha aí. pra frente e Olha, vai, né? Olha pra frente e vai. Mas conta um pouquinho Então, de Pedro aí. olhando nessa... Puta, obrigado pela presença, obrigado pela convite. Feliz de estar aqui, adoro fazer essas trocas, porque a gente sempre aprende. Minha vida, eu começo sempre falando que eu sou o mais novo de 10, né? Os últimos são os últimos. Minha mãe era uma empreendedora de gente, meu pai era um empreendedor que abriu várias cidades, ele não tinha dinheiro, né? E tinha um irmão meu que era atleta, e ele era meu vagal. E eu falava assim, pô, se esse cara não treina e viaja e faz, eu vou treinar e vou ser melhor que ele. Né? Você vê que os exemplos também, sejam eles bons ou ruins, eles te movem, né? Claro. E aí eu peguei e falei, vou treinar, e comecei a treinar
e comecei a gostar. Daí em 1980, né? Já vai dizer. Quando você nasceu, Flávio? 85. Abafa o caso. Conta, tio Pedro, conta, tio Pedro. Em 1980 eu vi o Misha na abertura da Olimpíada de Moscou, eu vi aquela abertura do ursinho chorando, aquele sincronismo humano na manipulação. Na arquibancada. Eu falei, uau, que coisa maravilhosa. Então, eu falei, eu quero ir para esse evento. E aí eu comecei a treinar, já tinha inspiração do meu irmão, aí fui treinando, até que eu consegui ir para... 92 eu fui para a Olimpíada, né, depois de quase 12 anos, né, que foi nos anos 80, 92. Deu tempo de treinar um pouquinho. Bastante treinar. Não foi de primeira. Não foi de primeira. Né? E é isso que o esporte ensina. Né? Por isso que o esporte, né, para quem está nos escutando, tem que fazer esporte. Você faz esporte? Você faz algum esporte? Eu fui sempre. Só que agora, no momento, eu tô tendo que voltar, porque a minha mulher é personal. Então, e eu sou só um gordinho cansado. Então ela não é daquela que fica pegando no meu pé, mas ela tá meio olhando com uma cara assim, falando, olha, você tá saúde. Vai sair do podcast pra academia hoje, na frente do Pedrão. Porque a entrevista o Pedrão, você sempre saltando. Não, porque eu falo muito isso porque eu fui atleta, né? E às vezes quando a gente faz o esporte de alta performance, a gente não percebe tudo que a gente ganha com o esporte. Né? Então tudo que eu tenho hoje, da persistência, da resiliência, do otimismo, porque atleta, você 99% das vezes você... E a disciplina é um negócio que o esporte te dá incrivelmente, né? Você tem que ter a disciplina. Aprender a perder. Você aprende a perder, porque ali a perder primeiro com você mesmo, porque você vai lá, treina, aí te dá amarelão. Aí você vai... E o esporte que você fez, você corre atrás do tempo, né? Corre atrás do tempo. Né? Então, e é você com de repente você... você fala, hoje eu vou fazer X, e não faz, você fala... Mas conta aí o que aconteceu. Você não sabe o que aconteceu na primeira Olimpíada, depois de tanto sofrimento, né? Isso. Não, a primeira Olimpíada eu caí, né? Até tem uma coisa bem... que o esporte ensina dessa coisa do inconsciente, né? Que a gente percebe como esse subconsciente, inconsciente que a gente tem, ele é muito poderoso. Que a gente sempre fala, né? O pensamento gera a realidade. Sim. E vai alimentando lá nas tuas sombras lá atrás, que você não sabe. Sim. E você vai... E a coisa vira realidade. Eu estava tão assim... O que vai acontecer comigo, né? Na Olimpíada, meu sonho e tal. E a mídia fica toda em cima. Aí o que aconteceu? Eu falei... O esporte de alta performance, aliás, tudo de alta performance gera, em algum momento vai te gerar alguma dor. Gera. Né? Você vai ter dor. Alguma não, sempre tem dor. Eu que sei, né? E a gente fala muito hoje. Tem a dor. Todos nós aqui temos envolvimento digital. E o que se fala quando você quer passar o teu conhecimento para frente? Vai na dor do cara. Fala assim. Vai na dor do cara, é isso mesmo. Vai na dor do cara. Entendeu? E aí é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você vai e você vai se aperfeiçoar na dor, você vai e tem a dor física e mental também. Exatamente. E o mental hoje trabalha-se muito mais, né? Porque se você fosse olhar para trás, assim, não a Flávia, né, que é dos anos 80, a gente que é um pouquinho mais de trás, mas assim, não era uma grande preocupação em nenhum nível das pessoas ficarem assim, não, peraí, como é que a gente vai cuidar do mental das pessoas? E hoje, cara, é muito focado, se não tiver mental... Você não vai resolver. Houve uma compreensão da potência que é o mental, pelo menos parte disso, né? Da influência. Muito, né? Antes era frescura. Era frescura. Então, hoje até falou lá da saúde mental. Eu acho que eu tenho essa coisa do... Não existe coisa ruim, né? Tudo é aprendizado e tudo tem oportunidade, né? Então, se tem falam que as pessoas estão ansiosas, é porque elas estão percebendo que elas têm uma vida interior, né? E para trabalhar. Porque antigamente nem se falava nisso, né? Era um tabu. Eu falar de ansiedade, eu vou começar na palestra. Professor? Porque eu sou mestre. E como é que seria você, então, preparado para a sua primeira prova na Olimpíada? Imagina? O estádio cheio lá, você treinando. Eu ia errar a prova, velho. Ia cair no outro estádio. Você está sendo chamado para os 100 metros rasos. Eu ia falar assim, cadê a galera da maratona? Eu vou pro outro lado. Eu quero ir para lá. Porque é muito, muito doido isso para mim. Mas já sou muito melhor justamente por isso. Porque quando você falou agora, aprendeu-se a dar mais atenção ao mental...
Eu tive que fazer. Eu tive uns picos de ansiedade bravos, fui parar na terapia, mas a primeira reação, não, você precisa dar uma baixada, vai pra terapia. Primeira coisa que você pensa, não sou louco, vou na terapia fazer o quê? Você vê como tem tem isso, exatamente, você fica, fui, amei, dela ter que me mandar embora. Um dia ela falou assim, Wander, você está 8 meses aqui, vindo bater papo comigo, daqui a pouco você vai trazer umas latinhas pra gente tomar, vai embora daqui. Me mandou embora. Mas serviu, falei, funcionou. Você está me dispensando? Ela falou assim, tô, tchau. Aí, só que ele caiu. Caiu, acabou. Aquela Olimpíada. Caiu, acabou. 4 anos para 10 segundos. Daí o que eu fiz? Eu morava lá fora, daí eu vim pro Brasil, falei, não, agora... depois de tantas coisas que a gente passa, né? Que nem ver o americano do lado, você treme todo. Eu falei, Quem não. era esse americano? Só Não, que geralmente quando entrava um americano na prova, ele era muito monstro, mais. De outro planeta. Se o americano tá ali competindo, é porque o cara é bom, porque tem um processo seletivo dentro do país que é muito grande, né? Então... é absurdo. Eu fiz olímpica, ginástica olímpica e tudo mais. Eu assistia as seletivas americanas. O cara treinava e ele não ia por 1/10. Isso. Por 1/10. Às vezes ele era até o melhor, mas na seletiva ele ficou 1/10 atrás do outro, o outro foi, ele ficou. Né? Aqui a gente fica lutando para mandar um. Isso. Lá tem 15 que podem ir e vão 2. Né? Justamente. Então é diferente mesmo. E aí o que eu fiz, eu peguei, voltei pro Brasil, falei, agora vamos montar um time, né, sabendo que eu tinha essas dificuldades, eu peguei uma psicóloga, peguei uma nutricionista, peguei a minha atual mulher, que era a minha... Literalmente, né? Peguei. Pegou e levou. Peguei, levei, tocou ela até hoje. Isso aí. Estica lá, estica cá, né? Acontece essas Casou coisas. com a fisioterapeuta, é mole? Olha só. E aí, foi aí que montou um time, foi a minha melhor competição que eu fiz, né? Fui super bem, não era... meu objetivo era fazer meu melhor tempo lá, né? Mas eu não consegui, porque também a cabeça... Porque eu bati o recorde na primeira competição, bati o recorde na segunda, aí na terceira, falei, agora eu vou arrebentar. Daí bati em todas as barreiras, daí começou a vir aquele pesadelo da Olimpíada passada, daí não comecei a dormir. Então, cabeça brava. O esporte é maravilhoso, né? Que serve de alguma coisa pra hoje isso? Porra, você passou? Esse não dormir, porque hoje você dorme bem, cara. O Pedrão me põe pra dirigir lá, ele dorme em 10 segundos, pô. Não, meu sonho. É verdade. Não, eu também. Meu sonho é dormir. Talvez eu volte um dia. Mas então o esporte, depois da hora que você vai na vida empreendedora, você vê que fica tudo mais fácil, né? Porque como você já sabe do teu corpo, né? Você está num estado de confiança interna, você acha que é tudo mais fácil, né? O otimismo extrapola. Daí eu tinha a experiência do meu pai também, que era empreendedor, então isso tem um pouco na veia. Aí, em um ano que eu trabalhei, eu falei, agora eu vou empreender, achando que era fácil. Aí, pimba, né? Vai pra luta, vai. Vem lutar, vem pra briga. Em janeiro de 99, daí tive uma recaída para ir para a Olimpíada de 2000. Aí minha mulher veio, olha, tem uma técnica nova aqui. Falei, então vamos treinar. Treinei 6 meses. E olhando para trás, você vê como a vida ela é certeira. Porque, pô, eu tive essa recaída, mas foi o meu primeiro anjo. Porque eu fazia fisioterapia todo dia e o cara que estava fazendo fisioterapia era um grande empresário. E aí ele me deu metade do andar dele para eu montar a empresa. Sem cobrar aluguel. Pô! E foi ali que você vê como as coisas vão... Glirceio? Foi ali que começou a Glirceio. Então tem uma história que eu acredito bastante, né? Desse cara que você faz a coisa com paixão. Mas para fazer com paixão, você tem que se arriscar, a vida te conspira a teu favor. Né? E uma coisa que você tocou aí, que o Alexandre também tocou da outra vez, e eu passo para ele agora, é aquela coisa assim, você tem uma ideia, você cria isso na tua mente e tudo mais, e você começa a fazer o plano. E, cara, nenhum plano é quentinho o suficiente para não te dar um monte de... puxa, aí frio vai, né? Não é uma coisa mais confortável do mundo, principalmente ser empreendedor no Brasil. Né? Ser empreendedor no Brasil não é confortável. Você tem que ser, além de tudo, um cara de muita coragem e de muita vontade de lutar e de batalhar por isso, porque é complicado. E assim, uma coisa que é uma característica que vocês estão juntos nessa empreitada e tudo mais, que eu acho vocês muito parecidos, te conheci hoje, mas o Alexandre eu já tive uma conversa longa com ele da outra vez,
Alexandre, a briga, cara. Você teve as suas próprias batalhas, você teve a batalha para inserir a empresa, que é uma grande empresa hoje da tua esposa e tudo mais, né? E eu queria que você falasse um pouco disso, desses percalços e como é que é transpor e convencer pessoas, né? Porque a gente quer falar de gente, né? Vamos falar um pouco de gente. É isso aí. E, por exemplo, a inteligência, a implantação, vai sempre passar por pessoas. O Sim. fator humano tem que estar conectado diretamente. O próprio espaço do Pedro, né? Que foi cedido. Exatamente. A empresa veio do quê? De De uma conexão relação com de gente, conexão não, com não gente. de um networking Exatamente. forçado. É isso. É natural Exatamente. que acontece. Não né? de um Tudo tem token. paixão. Não de um token, Então, não. fala da briga, Alexandre. Falo fala da sim, briga. falo sim. Bom, na verdade, a persistência, para mim, ela tá muito ancorada na paixão. E essa paixão e a persistência, depois que a gente tem uma formação de valores na nossa base, faz com que a gente se junte com pessoas também de bons valores, que vão compartilhar de algum propósito. Que parece uma palavrinha que virou um clichê, todo mundo começou a usar mal. Mas, por exemplo, o Propósito Brasil, eu resgatei algumas fotos antigas minhas. Tá lá eu na minha formatura enrolado com a bandeira do Brasil para receber o diploma. Por quê? Não sei, nem sei. Mas há um propósito interno, talvez porque eu cresci com o Brasil sendo tetra quando eu era criança, Brasil sendo penta mundial, Ayrton Senna, Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi. Então eu achei que na infância que a gente só era campeão, né? Porque todo domingo tinha alguma coisa para comemorar. Como o esporte inspira, né? E ligava isso à família, eu estava sempre com os pais, com os amigos. Não sei se é por isso, mas existe algum fogo interior em relação ao Brasil. Da mesma maneira, eu tive a oportunidade de conhecer uma série de países. Ao conhecer uma série de países, já desde lá de trás, quando não existia internet ainda e quando não era tão globalizado, eu vi uns carros lindos, maravilhosos lá fora, tudo organizadinho, né? Tudo no seu lugar, questões de segurança. Eu tentava trazer aquilo como se eu tivesse visto, saído da caverna de Platão e falado, olha, eu vi um negócio legal, vamos fazer aqui. E isso na faculdade eu tentei fazer antes com o Rotaract, que é grupo de jovens do Rotary, fui com empresa júnior, fui com grupo de maçonaria, fiz com uma série de grupos e tentando fazer e muitas das vezes enxugando gelo. Você fazia uma ação que era muito boa para o seu coração, para o seu grupo, mas era num orfanato ou num asilo ali perto. Você fazia uma transformação muito pequena. E aí eu tentava convencer mais pessoas dentro da faculdade. Muitas das vezes num excesso de energia e na ignorância, no top-down. Você tem que ir, você só pensa em você, o mundo vai acabar e é sua culpa. Eu, com muita inocência naquela época. Bravo, né? bravo. Bravo, né? Bravo. Essa inquietação sempre foi minha, mas o Brasil sempre estava ali. E mais recentemente, quando a gente percebeu o tamanho da potência da inteligência artificial, principalmente a generativa, que é essa que nos permite comunicar em linguagem natural, ficou claro que dentro do Brasil a gente tinha a melhor oportunidade que a gente já viveu até aqui para fazer uma transformação. Então, essa briga começou, o Pedrão me chamou, na hora que o Pedrão me chamou lá, eu vi que coisas a mais estavam acontecendo fora do nosso controle, podemos falar até de estoicismo se a gente quiser, não está no nosso controle, mas a gente reage de uma maneira. Eu estava trabalhando extremamente ocupado, fazia outras coisas. Quando o Pedro me chamou do jeitão dele, vamos fazer um evento aqui terça-feira? Isso foi numa quinta anterior, eu nem falei que eu nem era de São Paulo. Arrumei uma passagem, trabalhei o final de semana inteiro para juntar, para que aquela oportunidade tivesse pessoas fortes que pudessem catalisar. Eu nem sabia. Não, mas esse convite partiu para que a gente saísse de um grupo de WhatsApp, que é onde nasceu essa conversa sobre o uso e aprendizado da inteligência artificial, e o Pedro já tinha uma visão de que podia ser muito mais além, mas já tinha percebido também que a tecnologia era muito potente, que ela poderia fazer uma transformação muito forte no país. Então, mas aí eu vou jogar uma bomba aqui, ó. Eu gosto de usar um termo, de vez em quando eu falo assim, vou arrancar o pino da granada e vou jogar aqui. Aí, o que acontece? Eu gosto. A inteligência artificial, que a gente falou tanto disso, tal, vamos tocar um pouco nisso, para vocês falarem, e depois nós vamos jogar isso para dentro do LinkedIn. Fala-se que a inteligência tornou tudo possível. Só que a gente está vivendo um mundo agora, a velocidade está muito grande, os jovens estão mais ansiosos ainda. Se eu, com 57 anos, sou ansioso pra caramba, imagina a molecada de 18, né? Com certeza. Então, eles estão muito, muito além disso. Mas eu tenho uma coisa aqui. Quando tudo é possível, nada é suficiente. Vocês concordam com isso? Concordo.
Hã? O que vocês me dizem? Porque a possibilidade está aí. Tudo é possível. Você vai lá, mas faz uma pergunta, recebe uma boa essa resposta em pergunta. segundos e tal, abá. E aí nada parece Nada ser suficiente. suficiente. E aí? Mas quando você fala tudo é possível, é uma coisa, é um critério externo. Sim, tá fora. Entendeu? Então, a hora que você fala que é tudo impossível de dentro, você fala, é possível para mim. O que é possível para mim? Daí você transforma. Porque a hora que você vê por essa coisa do eu tenho controle, eu não tenho controle. Então, a hora que eu falo, tudo é possível, mas o que é possível para mim, na minha singularidade, no que eu sou bom, na minha paixão, no que eu consigo arriscar. E aí as coisas começam a funcionar, porque a gente tem muito a questão do externo, né? Do externo, a mídia, aqueles 3P que eu gosto de falar, o pai, o professor e o patrão, que é top-down. Faz isso, não faz aquilo, papapá, papapá. A criança, quando ela nasce, ela sorri, ela brinca, ela tem uma criatividade. Pedro, eu tive escola, cara. Eu tive escola. E era assim, eu tive que inventar uma aula dentro da escola, porque eu estava cansado de ver a molecada, assim... Primeiro que é aquela coisa de não sabe interpretar, não sabe ler com 17 anos, né? E eu via, cara, que eles saíam da escola tudo cheio de pilha e tal, aprendi uma coisa nova. Eles voltavam 3 dias depois, assim, ó. Isso. Não pode, assim, menino. o que está acontecendo? Aí criei lá, a franquia nem queria que eu fizesse isso, mas assim, eu vou fazer uma aula de desenvolvimento pessoal. Eu vi que um cara fez, aí vou fazer também. Aí criei esse troço e tal, pá. Na minha aula, agora era gritaria, fazia cantar, zoneei tudo e tudo mais. E aí, ele chega em casa, o pai fala assim, isso não é pra você. Para, aquele diretor da escola lá é maluco. Ele é maluco, não vai atrás dele não. Ele vai brigar contra isso? É difícil pra caramba. Eu vou jogar até pra falar aqui em relação a uma coisa que o Pedro me ensina sobre ser, né, e ter. Nossa. E por fim, a terceiro verbo, parecer, muito ligado à rede social. LinkedIn, Instagram. Graças a Deus, está me parecendo que lá atrás a sua manifestação pessoal da sua história deu certo. Aí, de repente, começou um monte de gente querer parecer na rede social e isso não se sustenta. Nós estamos num momento em que o ser está em alta. E ser do jeito que você é, com a sua limitação, igual um ser humano. Porque robô a gente está comprando no Walmart. Agora, o ser está sendo um benefício. Como é que está seu comparativo disso em relação a tanto olhar para a rede social? Já passou por uma necessidade de ter que parecer muito? As pessoas querem, né, parecer, mas eu descobri na prática que se eu não fosse eu mesma, tivesse orgulho de tudo que eu vivi, das dificuldades, e tentasse parecer um personagem, e que é o que eu oriento hoje clientes também, não se sustentaria. E eu me lembro que quando eu li uma autora que chama Brené Brown sobre a coragem de ser imperfeito, foi ali que eu entendi. E, na verdade, eu me apropriei disso desde que eu comecei os meus primeiros textos no LinkedIn, que era escrever com toda a simplicidade daquele momento que eu vivi, o que eu podia compartilhar com as pessoas e quem eu era. E não ter vergonha, né? Quando você é você mesmo, você não ensaia, você não decora, você só vive. E isso gera muita conexão. O toque de vulnerabilidade usado na medida certa, ele conecta, ele te diferencia, ele não te coloca em cima de um pedestal, ele aproxima pessoas. E tudo isso se conecta com uma visão de líder de pensamento. Quando eu conheci o Alexandre, depois pelo Alexandre eu conheci a AI Brasil e o Pedro, eu olhava para ele e pensava, esse cara tá criando um movimento. Ele não sabe disso, eu citei ele já algumas vezes em aulas que eu estava dando, dizendo, para mim é um exemplo de líder de pensamento. Por quê? A gente falou de propósito agora há pouco, né? O propósito, quem fala disso é o Simon Sinek. O propósito vem lá de trás. Ele fala disso em Comece pelo Porquê. Mas o que te puxa para frente é uma faísca que não é todo mundo que tem. Algumas pessoas têm essa vontade de movimento, de compartilhar, de conectar. Essa faísca te puxa e aí surge o que é uma causa. E no Jogo Infinito, ele retoma e diz, o propósito não é suficiente, a causa te puxa para frente. O propósito começa, mas você começa um movimento e pessoas vão se juntando a você. E é aí que nasce uma liderança de pensamento verdadeira. Você, com a sua autenticidade, com o que você acredita, você não vai mudar o mundo. Talvez essa questão da IA nunca seja resolvida, como várias causas nunca serão plenamente resolvidas no mundo, mas existe alguém trazendo uma tribo junto. Esse conceito de tribo, que quer estar perto, que se identifica, que quer aprender.
E isso é muito sobre posicionamento e autenticidade, né? O que te identificou? Agora eu fiquei para vocês também, para todos vocês. O que identificou, então? Por que vocês se aproximaram? É claro ou é inconsciente? O que te atrai? Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou tem gente que cria até uma confusão na cabeça, porque a minha mulher que fala assim, olha para meus amigos, que tem até um aqui de 40 anos, que está aqui fora das câmeras, ela falou, olha, se vocês souberem onde que desliga, me fala, porque eu não aprendi até hoje onde desliga. Por quê? Porque eu não tenho medo de transformar tudo. Ou vocês acham que quando eu falei que eu ia montar um podcast com 56 anos, meus amigos falaram assim, que ótimo, tá super... Parabéns. Conectado com a sua geração. Eu falei, cara, eu não tô nem aí, velho. Eu quero fazer, por quê? Porque pra mim, isso aqui é aprendizado total. Você tá sentado aí, eu tô aprendendo um mundo com isso você. aí. Terapêutico. Com ele. É terapêutico, Cara, conversa. Pra mim é maravilhoso, pra mim é maravilhoso. Então, assim, me aproximar do novo é todo dia. Entendi. É todo dia. O Eduardo é um que, coitado, quando eu falo assim, Eduardo, vem cá que eu preciso... É ideia velho, de doido. Vem cá, e ele tem uma disposição para me ensinar as coisas ótima e é legal, a gente tá conectado. Porque vocês falaram disso hoje, na hora que vocês começaram a falar do tech, do Pessoas e do negociante, eu cutuquei ele assim e falei assim, e aí, tech? Porque ele é o tech, cara. Ele é o tech. Ele é Bom, assunto importante pra gente, essa questão do tech e não tech. Pô, Introversão e extroversão. Eu não sou o tech, mas eu sou o cara que permeia, entrevista, né? faz Catalisa. a coisa acontecer. E assim, falei com o Alexandre. Alexandre, ó, você vai voltar em Campinas, tô sabendo, vou estar no evento, tá. Já marquei o podcast. Ele virou pra mim e falou assim, tá legal. Aí foi passando o tempo. Até nada. Aí eu tô lá. Aí eu tô Eu lá. já sabia. Aí eu tô lá, acompanhando o grupo tal, lendo algumas coisas que davam, outras que eu não li, tá. Aí 2 dias atrás apareceu, Valdir, tá tudo certo lá? Eu falei assim, ué, você que vai falar. Ele falou, então tá, vou levar o Pedro e a Flávia. Eu falei, como assim? Ele falou assim, Flávia e Pedro. Aí ele mandou, a Flávia quis saber a pauta, eu respondi, bate-papo. Pronto, cara, ele resolve as coisas print assim, já. né, cara? E vapt-vupt, acabou. Mas eu acho que isso que é a beleza do que a Flávia falou, dessa conexão, né, autêntica. Você não tem... É o que é. E uma coisa que ela falou real, que é né? incrível, que eu acho que funciona muito bem, apesar do que a gente vê acontecer dentro desse universo online. Verdade. Verdade. Personagem até vinga. Mas Não, até total. quando? Não se Até sustenta. quando? Não se sustenta. Não se sustenta. Então, E não conecta, E eu me Você não tem sinto- energia pra ficar simulando a vida inteira. Exatamente. Porque eu, não simular não gasta energia. E eu sinto isso. É isso aí. Eu sinto isso, assim. Boa. Digo lamento, porque às vezes você vê uma coisa tão ruim e tanta gente perseguindo aquela coisa que é ruim, que não entrega nada. Que não entrega nada. Mas aí hoje eu tô mais em paz. Porque quando assim a gente percebe a tua presença, que você falou, pô, tanto a tua presença, você fala assim, caramba, esses vão permanecer. Né? Enquanto outros vão, como apareceram, vão desaparecer, mas quem está entregando coisas boas e ensinamento quem tá vai entregando não tá permanecer. preocupado com uma fórmula pronta. Não, Olhar o que já gente. foi feito, ela E simplesmente outra, quebra a cara e vai. quem está entregando coisa boa tá disposto ao novo pra caramba. Isso. Tá disposto a aprender, não só a ensinar. Você não sabe o que é disposto ao novo em relação a esse maluco aqui. Porque Não, mas eu imagino. imagina Mas eu só, né? imagino. Contou essa história, vai para uma Olimpíada, sai de uma Olimpíada, monta uma empresa, a empresa fica gigantesca, como pouquíssimas empresas no país. Aí ele faz uma negociação que pode, digamos, agora pode ir pra praia e ficar tranquilo, usufruir. Aí ele me enfia num grupo de WhatsApp, pô, fazendo um negócio de... Vou fazer por comparação, uma padaria de esquina. E aí a gente começa a fazer e ele começa a mandar mensagem um por um, como se fosse um SDR, né? Como se fosse um vendedor pequeno e desconhecido. Aí vamos fazer um evento, passa lá, pega as camisetas comigo, carrega uma camiseta, veste um, entrevista o outro. E explica isso, pô. Explica isso pra gente. Que força, ou se você nem compreende que vontade é essa. Não, eu acho que porque essa é a vida real, né? Porque eu acho que quando ela fala da autenticidade, da vulnerabilidade, eu acho que é isso, né? Se a gente tá... É o que é, né? E tá junto, né? Ser. Porque não dá pra que você falou, não dá pra vestir uma máscara. Mas a gente tem papéis na vida, né?
Então, quando você vê um pai, às vezes, ai, minha querida, e quando chega na empresa, entendeu? Então, tem as pessoas, né, são, como se diz, vestem essa personagem, né? Esse personagem. E a hora que você percebe esses vários personagens e você vê da beleza, da autenticidade, que você economiza energia e você não fica escravo daquilo. Porque quando você não é verdadeiro, você não está conectado. Porque você e aí tem outra fingindo, coisa, né, cara? Você tá sempre preocupado. Ai, será que eu tô permanecendo no personagem ou eu saí? Isso. Nossa, não é real. Escravo, vira escravo. Você vira escravo de um pensamento, né? De uma coisa, de uma metafísica, né? Físico, metafísico é uma coisa que não é natural em você. Que não é natural. Você criou. Nunca fiz essa pergunta. Quem é Pedro que é muleira? Precisa de intervalo comercial para você pensar? Não. Posso dar uma Vai lá. comentada? Quem é Pedro sem dizer o que você faz? Puta, eu sou assim, eu sou conectado com a vida, né? Querendo sentir a vida, né? Porque se a gente pensar que a vida é isso que a gente tem, né? Se a gente falar, pô, a gente é que até o Léo fala, né? A gente é um espírito vivendo num corpo, né? Sim. Nossa, você tem as dimensões, assim, você consegue perceber como é legal essa conexão e dessa que a gente falou no começo, da sincronicidade. Que existe algo que nos conecta, mas a gente não trabalha nisso. A gente é muito o ter, né? O corpo, né? A percepção, o nosso sustento. Mas na hora que a gente vai evoluindo, se arriscando e se conectando com essa imanência da vida, né? Que tem a vida emana da gente também, né? Sim. Somos seres que dão vida, né? Então, acho que essa que é a hora que você pega o Pedro, pô, às vezes eu fico... Pô, você vai percebendo, né? Quem é você? Puta, eu tenho um tesão, né? É um pacote, né? Não é só o profissional. É isso que diferencia. É o todo. Você leva a marca pessoal, né? Essa energia, eu sou... Mas aí... isso que eu é uma usina, pô. Quando a gente começa a fazer isso aqui... Não é energia, ele é uma usina. Uma usina. Quando nós começamos a fazer esse tipo de coisa, somos. de entregar conhecimento, entregar comunicação, né, e tudo mais, você na tua área, eles na área deles, é muito doido, porque assim... muita gente não entende. Não entende. A maior parte não entende. E aí, a maior parte não entende. Aí o que acontece? Vira uma grande confusão para quem te assiste. Sim. Né? Porque eu, por exemplo, vou ver quem que é o Pedro, né? O Alexandre... Aí não bateu. Aí eu vejo. A coisa mais assim... Não é possível. Sabe a hora que eu achei muito... Dois momentos. Eu até brinquei com você lá hoje. Assim, ele lá filmando tudo, lá dentro da Herrera. Filmando. Essa aqui é a sala da nossa... Aí o Alexandre atrás. Nossos cambal, é minha, cara. Que nossa, que papo é esse, nossa? Você falou nossa pra Patrícia. Eu falei, nossa não, essa é minha. Essa é minha, né? E assim, e uma hora também estava em outro lugar, acho que é num outro vídeo, alguém falou pra você assim... aqui não pode filmar. tá bom. Não pode, né? Tá, não, tudo bem. Mas, nós estamos aqui, tá lá na NVIDIA lá. NVIDIA. Não pode filmar. Tá, tudo bem, não pode. Foi bem pouquinho. Foi pouquinho. Mas ele com esse tamanho todo. Imagina ele falando, tá, não, tudo bem, não pode filmar, mas tô aqui ainda e tal. E aí, você... Cara, você vai fazer o tempo todo, é isso que você falou. Você não é um cara conformado com nada. Com nada. E aí eu acho que vem um bom ponto aqui. Por que algumas pessoas, mesmo podendo ficar onde elas estão ou fazer igual, querem fazer algo diferente? Eu, no meu cenário, eu vi, mas por que você vai pedir demissão? Você tem um salário, fica. Por que o Pedro vendeu a empresa dele e continuou fazendo? Por que o Alexandre começou um movimento, né? E você começou o seu podcast? Por que tem essa faísca, né? Esse desejo. Essa coisa de impacta, né? A gente é um ser social. Se a gente falar que a gente é um corpo, mente, espírito, o espírito está aqui. Sim. Mas a presença desse espírito se faz presente aqui, através dos nossos relacionamentos, da nossa conexão. A gente se percebe através do outro. Então, isso que é legal, essa jornada... Repete.
A gente se percebe através do outro. A gente percebe põe na legenda aí, produção, ó. Que isso é maravilhoso, né? Quando você vai num evento, hoje lá o evento foi maravilhoso, City. Porque a gente pensa, as pessoas... Cria, né? Imaginações. A hora que você vê lá uma City, uma puta empresa, e o que ela fez é extraordinário. Mas agora eu vou lá na Flávia. Flávia, quando você foi para o LinkedIn, que você tá com essa entrega toda aí, que né, começou de um jeito, hoje você está num nível totalmente diferente. E você percebeu, você está muito claro isso para você, que você está ensinando, que tem muita gente que em pouco tempo vai estar fora do jogo. Porque está sendo resistente. Sim. Como é que tá isso aí para você que está ensinando? Sim. Como é que tá isso? As pessoas que estão resistentes e que vão estar fora do jogo. A verdade é que a gente é bem privilegiado, a gente tem acesso a muita informação, mas a grande massa não tem. Né? A grande massa vai ficando para trás. Muitas vezes não sabe nem por onde começar, ou não tem tempo para estudar e se desenvolver. E tem uma outra parcela que tem condição, mas fica no mesmo modelo de sempre e cria ali as suas objeções. E quando a gente vê a história da inovação, né, todas as vezes em que alguma coisa nova chegou, o primeiro comportamento humano é: impeça, porque isso vai tirar o meu emprego. Então foi assim quando a gente passou para a luz elétrica e ninguém mais acendia um poste na rua manualmente. Né? Ou quando chegou o Uber e todo mundo tinha medo do que ia acontecer com os táxis. Então acontece a destruição criadora, né? Ou a inovação criadora, que gera esse medo nas pessoas, essa resistência, essa barreira, e que impacta carreiras. Né? Eu estou no meio da tecnologia desde que eu me conheço, porque o meu pai, com muita dificuldade, comprou um computador 286. Uau, Pra mim, pro meu irmão, parcelado não sei quantas vezes. Não sei, não era caro. Nunca vi. E eu comecei quando não tinha o Google. Era o KD. Você tinha um site, você ia lá no KD e cadastrava o seu site manualmente. Então, pra mim, faz parte. Uma pesquisa, ele falava, não sei. Era outro cenário, né? Então, eu tô envolvida nesse meio, mas no dia a dia, trabalhando com pessoas e com treinamento, educação, desenvolvimento, você vê como ainda é a pontinha, assim, alguns estão explorando a pontinha e nem tem aconteceu. Tanto para ser feito. Tem muitas oportunidades. É sobre medo, né? É uma coisa que eu também aprendo com o Pedrão. O Pedrão, a gente está aqui se organizando para fazer mais um lançamento, a gente precisa de 30 dias de planejamento e ainda põe um monte de gente, né? Sim. O Pedrão, ele fala que a gente tem que fazer um evento por dia, topa? E ele acredita nisso dentro dele Essência mesmo. de startup, né? Ele Vamos fazer acontecer. Não der certo, o que aconteceu? Anota o que não deu certo para fazer o de amanhã. Sim. Mas uma coisa aqui, né? O evento sempre dá certo. É inacreditável. Sempre dá certo. Porque é verdade. Porque sempre... Você leva alguma coisa. Você sempre leva alguma coisa porque você tem esse toque pessoal. E a hora que você conecta... Porque às vezes as pessoas vão num evento, uma coisa profissional, no papel. Sim. Mas a hora que você toca vai um crachá. Pessoa, vai num crachá. Então, a hora que a pessoa... Você toca... Eu adoro. Eu adoro. Ela sai de lá porque... Vai fazer algo, evento, né? Ela vai fazer algo. É transformador. Porque você vai no evento lá, o que você lembra do evento? Foi muita coisa. Então, mas aí você tem que ter uma predisposição para ir e estar disposto a se conectar. Isso realmente. E escolher um ponto também. Você não vai dar conta de tudo. Não, mas aí que tá. Mas a predisposição, eu vejo a falta dela me incomoda muito. Ele eu já vi outras vezes, hoje eu vi você. Na hora que vocês estão de frente para a galera ali, vocês estão vendo todo mundo. Eu estava ali na primeira fila, eu não sei o que está acontecendo atrás de mim. Se o cara pegou no celular, se ele se dispersou e tudo mais e tal. Então você cria o evento, aí a pessoa vem e tal, a conexão. E fazer o cara permanecer depende de um planejamento de ritmo também, né? Depende de uma experiência, tem que ter a vivência e tal. Depende de uma habilidade. E não é na mão de qualquer um que você pode dar um microfone, cara. Definitivamente não é. Por isso que eu falei dessa sensibilidade que ele tem, humana. Com certeza, da pessoa, porque é uma pessoa e o profissional, pessoa e a audiência. Não, e outra coisa, vocês estão maduros pra caramba nesse troço, que hoje também aconteceu. A galera, você falou 11 horas, aí a galera não voltava, e já começou, pega, do jeito de vocês, da forma mais natural possível. Como se estivesse no quintal da nossa casa. Exatamente. Dali a 3 minutos a sala estava cheia de novo. Me fala uma coisa, eu vou falar. Quantos seguidores você tem ali no LinkedIn? Quantas pessoas te acompanham já?
Eu acho que é 1.192.000. Uau, Pô, eu na vida inteira não vi esse tanto de gente. Foi conteúdo orgânico. Conteúdo 100% orgânico. 9 anos criando conteúdo. 9 anos, né? Tá de brincadeira que é 100% orgânico. Orgânico. Não tem nem como fazer mídia paga em perfil. né? No LinkedIn não tem. No LinkedIn não dá, né? Eu tô perguntando, tá o que você Lembra? aprende com 1.192.000 pessoas? O que você tá lendo de 1.192.000 pessoas? Porque a nossa comunidade tem 10 mil, né? O que é 1 milhão? Aí que vem. Eu acho que a gente tem que escolher as nossas fontes. Eu estou em pouquíssimos grupos de WhatsApp. Naqueles que eu entendo que realmente agregam. Eu tenho as minhas metas diárias. Eu sou muito organizada no que eu preciso fazer e entregar. Essa priorização constante. O que entrega mais valor? Né? Princípio 80-20. O que entrega valor? E quando a gente pensa em tudo que está acontecendo de tecnologia e IA, gera também essa coisa de, puxa, é tanta coisa. Por onde eu começo? Se você não escolher um recorte, um caminho, uma primeira ferramenta para testar, por exemplo, uma coisa simples que eu fiz para mim, que dou muita mentoria. Mentoria é pouco escalável, né? É uma troca humana. Se eu tenho um assistente que está não só gerando um sumário, transcrevendo, mas eu tenho um painel e eu consigo extrair insights, em que momento eu disse tal coisa, para quem eu disse tal coisa, ou dessa transcrição eu gero conteúdo e produto novo. Eu já criei mais de 60 produtos na minha vida. Desses insights gerados com as trocas dos meus próprios clientes, em segundos eu estou criando produto novo. Uniforme. Conteúdo novo. E justamente por isso que a gente está pensando no Prime Movers, porque tem muito conteúdo, tem muito acesso à inteligência artificial hoje, e o que falta numa era de excesso? Conexão de verdade. Proximidade, insight humano, bastidor. Isso você não troca em conversas superficiais. Nunca. Você E nem troca assistindo no YouTube. junto. E por isso que nasce, né, uma comunidade. Que você sente o outro, né? Tem essa comunidade energia, de né? gente que quer estar perto, que quer trocar, né? Que entende que não é só tecnologia. Mas gente, aí né? eu ouvi um jovem dizer, tecnologia é meio. É meio. Tecnologia é meio. Eu vi um jovem dizer isso hoje e tal. Tecnologia é meio, gente. Tudo vai, numa hora vai chegar no humano. Olha como as coisas humano. passam rápido. Quando eu entrei para o mestrado, ele se chamava Mestrado em TV Digital. Todo mundo imaginava inovador. que a discussão de TV digital ela ia ser duradoura. Nossa, que tecnologias e o controle remoto vai fazer tal coisa. Passou por cima. Em TV. Atropelado. Passou por foi cima. atropelado. Virou mídia e tecnologia em seguida. E depois eu entrei Muito no rápido. doutorado, mídia e tecnologia. Não fazia mais sentido. Era como fazer um mestrado em Facebook. Vamos parar de falar de IA logo, então. Vai estar embutida? Vai estar embutida. Eu acredito que tá vai. Eu vou contar um bastidor que você me contou ali atrás, que é exatamente isso que você acabou de dizer. E é importante, é o que acontece com muita gente que eu tenho ouvido. Mas vou fazer podcast com vocês. Eu não sou especialista em IA. Eu falei, graças a Deus. Porque senão seria um papo geek tech para um canal de um monte de desenvolvedor. E as pessoas precisam sair disso. O povo. Porra, o que eu faço com isso? Porque ele é linguagem natural, não preciso falar tanto de tecnologia. Sobre IA, o assunto hoje, 90% é sobre uso. Não tem que falar muito de tecnologia. 10% é as pessoas que habilitam isso, que desenvolvem. E aí é um assunto tech, é outra pauta, outro tópico. Requer uma formação, 5 anos, matemática, etc. Que não é esse papo que a gente está querendo levar no assunto de massificação, né? Porque assim, todos nós passamos por tentativa e erro, né? Tentativa e erro. Por mais informação que a gente capte para novos projetos, vai dar alguma coisa que vai ter que mudar e mudar rapidamente. Eu falei com a Flávia um pouquinho antes de... né? Eu falei, Flávia, se você chegar antes deles, vamos bater um papo, porque eles eu já sei mais ou menos pra onde eu vou. Tava querendo armar. Mas aí você vai ter que me ajudar. Ela falou assim, olha, eu tô aqui... não sei nem o que, outra né? coisa, mas eu uso a inteligência, né? Porque... Eu tô nesse movimento também. Mas vou te falar. Não falo de inteligência, mas uso bastante. Mas eu acho que é aí que tá. eles- Cada um entender dentro da tua área... É o que se aplica, isso. o que dá pra Lógico. usar, o que tá pronto. o que Entenda faz da sua sentido, área. Não é? Exatamente. Mas me fala aí, qual que é o ponto principal que te leva a inteligência para você fazer o seu trabalho? Porque você faz mentoria, faz um monte de coisa e falou que usa. Isso. O uso dela para você, onde que entra? Bom, entra nos meus processos com essa geração de dados para extrair insights. Entra também no processo de ensinar, que é bem importante, né? Faz parte de um dos meus pilares.
compartilhar sobre isso. E a gente descobrindo na prática o que faz sentido e mostrando que não é um bicho de 7 cabeças, que não precisa ser técnico, que tem muita coisa criada. E entendendo, eu acho que eu trabalhando com estratégias digitais ou com produção de conteúdo, que é um assunto que eu falo bastante, eu estou sendo substituída, de certa forma, ou aperfeiçoada por tecnologias, né? Eu, como uma instrutora do LinkedIn, que hoje pega um avião, vai na Áustria e grava no estúdio de lá, será que em algum momento isso não é substituído por um avatar? Por um clone, por uma dublagem, por uma tradução automática, tudo isso impacta o meu próprio trabalho, né? E eu não vou ficar na postura de vítima, de impedir. Eu vou tentar entender o que falta, o que é humano aqui que essa tecnologia não faz. E como ela pode me ajudar. E eu acho que a gente tem que ensinar as pessoas sobre isso. Não é esse vilão. Por mais que seja uma ferramenta incrível, né? Um absurdo. O humano está em alta. Como é que ela vai ter autonomia? Né? Ela não vai ter. Não tem. Não acho que ela vai ter autonomia. Conteúdo, sabe por quê? Porque é aquela história do botãozinho. Imagina, né? Se todo mundo produz facilmente o conteúdo autônomo. Agora eu vou fazer outra coisa. Não, até a criação de conteúdo hoje está tudo muito pasteurizado, tudo com cara de IA. O que eu gosto? Eu não peço um comando e espero que ela crie um texto inteiro para mim. Eu escrevo tudo mal escrito ali, com o insight que eu tenho. Eu quero que você fale disso. Associe também essa teoria, essa ideia, esse contraponto. Isso. E aí sim ela vai me ajudar a produzir algo que tem a minha cara. A estrutura. O que eu estudei. É aquela ferramenta de cozinha, sabe? É uma batedeira, é um liquidificador. Mas aqui você tem a parte de cá, que é um insumo, seu repertório, sua inteligência, seu conhecimento. Bota nessa máquina que processa isso tudo, um mixer, qualquer coisa que seja dentro de uma cozinha. E lá na frente você tem que ter uma ideia do que você quer fazer de prato. Sim. E você ainda vai colocar o tempero e escolher os condimentos. Aí agora eu pergunto para vocês, um prompt ruim pode trazer bons resultados? É porque a gente tem dificuldade de definir, primeiro, o que é um prompt ruim e o que é bom resultado. Isso é muito, muito, muito subjetivo. Mas sabe por que eu acho que o humano é muito relevante nessa história? Porque assim, quando você vai lá, você senta para tirar uma coisa do teu caminho que você quer resolver. Você tem lá a ideia, você já construiu a ideia, você vai pro prompt. Se você não souber fazer a segunda, a terceira, a quarta e a quinta pergunta... E tem uma outra questão, acabou. Você vai fazer o que com essa resposta? Exatamente. Porque você... O que você vai fazer com essa resposta? Vocês aqui que estão nisso há muito mais tempo que eu, ninguém aqui conseguiu o que queria no primeiro prompt. Não. É impossível. Se conseguiu, tá raso. Não tem como, exatamente. Não tem essência. Coisa. Não, é isso que eu tô falando. Se você conseguiu no primeiro prompt, você não queria nada. Desculpa, vai fazer outra coisa. E vamos porque fazer a sua ideia era ruim, né? Não é o prompt que é ruim, não, porque se você aceitou aquilo de primeira, não tem. Para quem que tá perguntando, para você, qual foi o maior benefício que a IA já trouxe na sua vida pro Pedro? O que você tem usado, tem sido útil pra caramba? Não, a primeira coisa é o entusiasmo pela tecnologia. A hora que eu pego... Não, o teu entusiasmo antecede. Benefício. Ele tá falando de benefício. Que esse que é o principal. Você usa? Eu uso, aí eu sou todo confuso, eu escrevo que nem ela, escrevo uma porrada de coisa, eu falo, organiza esse negócio aqui, ela faz, que é coisa básica, né? Estrutura. Ela estrutura. Aí faço post, edito vídeo... Porque isso que eu faço, mexo muito com vídeo, adoro vídeo. Ou seja, seu prompt é muito mais estrutura que eu já criei, né? Estrutura que eu tive de ideia, o que eu entendo que vai ser super importante. E coloca na linguagem que eu sei, porque eu conheço o meu público. Eles vão gostar desse tipo de coisa. Aí vai ter tua cara. Humano. Porque é só uma matemática, né? Um token, né? Uma fábrica de token, né? A NVIDIA falou isso, né? Uma fábrica de token. Mas você viu a provocação que eu fiz hoje? É sobre essa romantização do atendimento humanizado por um robô, por uma máquina. É bom a gente ter a linguagem natural para o entendimento, para a clareza. Mas qual a lógica de eu ter um bate-papo que seja tão fluido com um robô por um tempão sobre todos os assuntos do mundo? Como relação humana, por mais do que uma semana, naquele momento que aquilo foi mágico, quando é mágico você se encanta. Mas... no final da história, no máximo que a gente quer fazer é mostrar para um ser humano, olha que legal esse robô. Sim. Vocês acreditam que vai chegar um momento que a gente vai ficar batendo papo com máquina mesmo e vai achar isso legal? Eu acho que tem tanta... Eu acho que não é bater papo, né? Eu acho que é fazer essa conversa. O teu exemplo que você falou lá foi de um chat profissional. Sim. Que você começa a falar. Mas eu acho que tem
o poder computacional é tão grande que ele pode simular. Você pode conversar realmente com ele. Então você imagina que pode ser mais um companheiro para sua vida mesmo. Quase antropomorfizando mesmo. Não, eu acho que o companheiro, assim não, mas a gente tem várias coisas que a gente tem de companheiro, né? Depende do que você acha. Tem gente que tem pet, né? O que te afeta, né? É isso. Então, se a Maia é uma companheira que te afeta pro bem, para você ter mais energia, é perfeito. Se ela tá falando, entendeu? Porque cada um, é singular. Mas aí tudo passa pela emoção, eu acho. Se a coisa mexe com o teu emocional, ela... Eu profundo acho que isso, cara. É isso que eu tô falando. Se você se sente à vontade de ficar batendo papo com a máquina e aquilo te gera alguma emoção, você vai ficar ali. Tem uma coisa, porque ela é muito privada. É seu, né? É seu. Não te julga, né? Ela não te julga. É 1 a 1, né? Então, é que nem uma vez que a gente botou no metaverso e a gente começou a fazer treinamento e as pessoas que, pessoalmente, eu tô mais vulnerável aqui. Tem pessoas que são tímidas, elas não conseguem falar aqui olho no olho. Agora, lá na tecnologia, ela se abre mais, ela pode ser mais vulnerável. Né? E aí, quando tem todo esse conhecimento, vai ter... Por isso que eu acho que a tecnologia vai ajudar a gente a ser mais. Porque vai ter uma coisa petit comité. E gente que é introvertido vai poder começar... Me falem mais. Porque as pessoas não sabem algo ainda. que você não encontrava num buscador, né? O nível de pergunta que você pode fazer. Mas aqui a gente ainda está muito falando de criação de texto. Outro dia, a minha web designer estava de recesso no final do ano. E o meu site, o site da minha empresa, estava com uma falha numa área. E eu pensei, puxa, como que eu vou resolver? Printei a tela, pus na IA e falei... Em que área do WordPress eu tenho que entrar para resolver essa configuração? Pronto. Ele me ensinou. Depois eu falei, eu quero programar um sistema de matchmaking. Eu tenho aqui quais são os dados que eu quero colher da minha comunidade e tal. Me ajude a programar um sistema de matchmaking. E ele foi me ensinando a programar. E eu consegui fazer um sisteminha, e rodei um sisteminha. Então, quanta coisa dá para criar? Mas aí ela conseguiu fazer isso porque ela tem essa sensibilidade humana. Ela sabe, ela tem essa conexão humana que ela sabe gerar da dor, né? Qual que é a tua dor? Da dor fazer um negócio. Porque eu acho que esse que é o grande problema. É uma grande ferramenta. Mas para o público, como é mágico ele poder perguntar qualquer coisa que não mas tem aí sabe que pode perguntar. Exato. Voltando então, pode falar. Nós estamos com um grande problema, um desafio. A gente alterou o nosso desafio de novo. Eu falei, não, vamos falar de IA. Porque depois que a gente entendeu, 2 meses, a gente falou, é tão maravilhoso que todo mundo vai querer e vai amar. Passou 6 meses, as pessoas não adotaram. E a gente estava insistindo para as pessoas usarem, a gente estava implorando para as pessoas usarem. Quando elas usavam, elas falavam, é legal demais, é muito bom. E no dia seguinte não estava usando de novo. E aí caiu essa questão do curiosidade e vontade. Sim. E a gente saiu de tecnologia, saiu de ciência e foi para antropologia e sociologia. O que leva um ser humano a querer? O que leva um ser humano a querer passar por aqui? Ou será que realmente uns vieram nessa vida realmente só para passar e outros para protagonizar? Não, eu acho que todos vieram para protagonizar. Você acha? Eu acho. O que está rolando? Por que não estão? Não estão porque acho que não tiveram essa oportunidade, essa conexão maravilhosa com a vida. Por causa de tanto top-down, entendeu? E essa é a nossa missão? É maior do que ensinar a IA? Então, por isso, a nossa missão aqui é a hora que você põe... Por que as pessoas são apaixonantes, né, quando vão no estádio? Sim. Elas se transformam quando vão no estádio. Sim. Então, por isso que a gente fala de encher um estádio, porque a hora que elas se terem uma coisa que elas podem ser mais, elas na singularidade delas, por uma tecnologia, vai ter aquela energia maravilhosa. E vocês vão encher o estádio. A gente vai encher o estádio, entendeu? Assim como as pessoas vão. É legal você ver o futebol, é legal, porque aí é o esporte. O que te apaixona? É o esporte. Sim, porque ele te gera a tua emoção. A gente é sentimento. A hora que a gente vê o que a gente é na vida... Então, mas aí eu falo para vocês, falando assim, o cara usa hoje, não usa amanhã e tal. É que nem o hábito da leitura, que a gente falava disso lá atrás. Eu não gosto de ler. E eu sempre gostei muito de ler e tal. E aí eu recomendava, falava assim, olha, começa com alguma coisa que você goste. Leia um gibi.
Gibi, isso? Lê um gibi. Ah, você não gosta de livros? Você já lê tá falando uma filosofia. Você não é... não, Tem você lê- edição, pode pôr. Liga, se conecte com aquilo que você gosta primeiro. Depois você vai migrando. Isso. E a inteligência, depois que o Alexandre veio aqui, que abriu mais uma janelinha aqui na minha cabeça, porque tem as especialidades. Isso. Né? Porque quando se fala de inteligência, então milhares, né? Muitas. Então, que quando você fala de inteligência, você fala assim, ah, beleza, é o chat GPT, o DeepSeek e o Gemini lá e tal. Tá, e aí? Não é só isso. Não, é não muito é. maior, tem para tudo. Pra tudo. Só que a gente não. A comunicação não ativeu ainda esse nível de ficar mostrando A degustação. cada uma Então, ao delas. mesmo tempo tem pras pra pessoas... tudo, mas é tudo tão Exatamente. distribuído, pulverizado. Onde é que É, tá? então, Qual mas que não- serve não- pra esse E é Não muito- quero pegar, é né? muito novo, né? Porque fica nesse... tá indo tudo muito rápido, mas você vê, tem gente ainda que não tem e-commerce. Olha, eu Sim. entrei Não tem para um um site. MBA em tecnologia para negócios e IA era um dos tópicos. Eu fiquei alguns meses e eu saí. O que rolou? Ao mesmo tempo que era extremamente técnico, era também muito superficial e Entendi. repetitivo. Você já tinha As pessoas acessado estão aquilo? buscando respostas. Aham. Né? E tem muito... Isso é importante fazer, isso é possível, mas as pessoas querem saber o como. Aham. Sim. É, eu Mesmo que vi você isso faça. muito Olha- ontem, intervindo no evento, que a gente está fazendo e todo mundo É. tá com aquela cara, tá legal. Tá legal, mas e pra mim? Onde? Faço Como? Cadê o flow? Eu quero ver, pegar, tocar Eu e saber como eu escuto uso para isso. escovar Cadê o dente, flow? Ó, Cadê o para flow? Eu escovar escuto- meu dente, cuidar do meu cachorro, cuidar dos meus Por filhos. isso Eu quero que aí saber fica como, só na né? animaçãozinha básica que a pessoa fez com IA. Big numbers, né? Ah, vai transformar a vida, vai transformar a vida. E isso já Eu cansou. escuto essa história do como, do Eduardo, todo dia. Todo dia. Porque ele trabalha pra caramba, é um raio pra trabalhar. Só que assim, ele tá todo o tempo correndo atrás do como. Ele tem 23 anos, ele quer como. Ele não quer, quando ele quer aprender alguma coisa, ele vai lá buscar, ele fuça e vai, ele vai. entretenimento. Só que assim, quando ele chega na frente de pessoas que estão à frente dele em termos de conhecimento, do detalhe da técnica daquilo, ele tá parado olhando e ele quer saber como. Esse como passa pelo básico, que foi um tópico que você comentou lá hoje, literacia, letramento. Uhum. Às vezes você tem o CEO de uma empresa. Ele não necessariamente veio dessa área, obrigado. mas ele precisa saber sobre. Só que o fato dele não saber alguns termos básicos o afasta. Porque ele não consegue ter Se conversas. defende. Ou ele pensa, puxa, que feio eu não saber isso. A gente tem que começar do básico. É Isso é ensinar um como. Vamos começar pelo letramento. É isso aí. Né? Pô, Eu mas queria- eu vou falar uma coisa, admitir desconhecimento, eu acho que é uma grande virtude Sim. também, né, cara? É uma baita de uma virtude. Baita. Para você fazer isso, você tem que estar bem. Mas Ou esse seja, é um- vamos até terminar falando sobre saúde mental, autoconhecimento. Vamos falar sobre isso? É efeito Pô. colateral. Então colateral vai ser essa coisa de ser vulnerável, né? Sim. Graças Aí a você vai Deus. se conectar com você Ainda São as bem. pessoas mais interessantes, né? Não sei Então, fazer. Bom, ele tem uma Mas frase aí que para tá, isso. Tá? Conheça a ti mesmo, né? É. Eu acho assim, cara. A partir do momento que você está disposto a mexer nas suas próprias gavetas, entender você mesmo e ser melhor pra você, tudo fica mais fácil, Lógico. porque você vai ser melhor pra tua família, pros seus amigos, pros seus clientes, pros seus filhos, tudo. Mas aí é você. Mas- Você com você. Como é que você está com você? A partir daí, ó. espetáculo. Bota uma legenda aí de novo aí, produção. É o seguinte, as pessoas te admiram pelas suas fortalezas, mas elas se conectam pelas suas vulnerabilidades. Sim. Então, esse é o principal ponto. E eu queria fechar com vocês aqui essa questão de saúde mental por um gráfico que abriu a boca do jacaré, que a gente diz, né? Nós, como seres humanos, por Darwin, seja pelo que for de evolução biológica, a gente leva 100 mil anos para ter uma pequena transformação na nossa biologia, no nosso DNA. Agora, a tecnologia, ela exponencializou numa velocidade absurda e continua, tanto em velocidade quanto em volume de informações. E isso nos esmagou, certo? Isso está gerando na geração, como você falou, toda a informação do mundo está disponível. Você pode acessar. O como todo mundo pode acessar. Isso já gera a primeira ansiedade, porque todo mundo também pode acessar. E se hoje eu não descobri nada novo, deve ter algum vizinho meu que descobriu 5 coisas novas. Eu estou atrasado. E isso está gerando um problema mental. Isso está gerando uma pressão absurda. E eu queria saber como vocês enxergam ou qual a expectativa, a esperança de vocês de que essa mesma tecnologia, de que forma ela pode favorecer o nosso emocional. Sim. Para que essa jornada seja gostosa e não tão extenuante. Já passa pela sua eu cabeça? tive 2 burnouts. O primeiro, eu trabalhava em uma empresa.
Então, eram fatores de pressão da própria empresa, das transformações. O segundo, eu já era uma empreendedora, e foi ano passado. E por que ele aconteceu? Porque eu assumi mais coisas do que eu deveria, não do que eu poderia. Eu poderia, eu fiz tudo aquilo acontecer. Um monte de coisa ao mesmo tempo, mas eu não deveria. E a única pessoa que pode controlar isso é você mesmo. Porque ninguém vai te parar, ninguém vai se preocupar. Ainda é um assunto que não é tão levado a sério quanto quebrar uma perna. Quebrar uma perna vão entender, mas se você falar, estou mal, não consigo, não vão entender. Então, só você Eles vão pode além, encontrar. eles vão falar que isso é frescura sua. Julgamento imediato. Você tem que encontrar o seu equilíbrio e entender, eu consigo agora, até com tecnologias, fazer muito mais. O meu dia pode ser muito mais cheio, mesmo eu ganhando mais produtividade, aí eu coloco mais coisas porque eu consigo, mas eu não devo, porque eu continuo sendo um ser humano que tem que ter um tempo para se cuidar. Então é horrível viver isso de novo e eu aprendi uma lição. É legal. E a tecnologia consegue te ajudar em alguma coisa nisso? Você imagina, ou na verdade é o momento de não estar com a tecnologia? A gente tem que ter o nosso momento de não estar com a tecnologia. Horário em que eu não olho pro celular, o período que eu tô com a minha família. Legal. E aí, Pedrão? Tecnologia ajuda nisso daí? Eu acho que a tecnologia ela é uma jornada de aprendizado, porque é muita tecnologia, quando você falou, e as pessoas não estão digerindo, né? Então, o celular para criança, né? No momento do recreio, né? O recreio gera uma desconexão, mas é uma jornada de aprendizado. A gente tem que estar atento, deixar a tecnologia de lado, conectar e dar exemplo, né? Porque não adianta, às vezes, a gente quer que as nossas crianças façam as coisas, mas a gente, às vezes, cai naquele puta, eu gosto de fazer isso, é apaixonante. Ela fala assim, não, mas você está fazendo, eu posso. E hoje as crianças são muito críticas com isso. Então, acho que para ter saúde mental, eu acho que você tem que parar, meditar, fazer exercício. Né? Eu não tenho filhos, tá? Mas eu gosto pra caramba. Adoro os filhos dos meus amigos, né? E tal. E tenho uma conexão boa com eles, assim, em qualquer idade. Gosto. Só que, assim, existe hoje uma terceirização de filho brava. Quem não terceiriza para babá, terceiriza para o celular, terceiriza para o tablet e tudo mais. Eu vi um negócio, não preciso ir longe. Domingo, saí do clube, fui lá fazer meu esporte. A minha mulher é um raio, né? Uma mulher desse tamanho, de 50 quilos, voa pra caramba e fala que eu sou preguiçoso. Tal. Fomos almoçar. Meu Deus dessa casa. Fomos almoçar. Eu vi um negócio que realmente me chocou. Eu estou sentado na mesa esperando minha comida, tomando a minha cervejinha. Entrou uma mãe segurando o filho pelo pescoço para guiar ele entrando no restaurante. E ele no celular? Não, e ele assim, ó. Assim, ó. E ela segurando o pescoço dele, guiando ele assim para ele entrar, para ele não tropeçar, para ele chegar até a mesa, cara. Eu olhei assim, olhei pra cara da Fabiana e falou, você viu? Tem que educar quem? A criança ou o pai? O pai, claro. A mãe, claro. Claro. Então eu fecho dizendo isso aí, que eu acho que a tecnologia pode ser esse educador, e eu também acredito fortemente dos pais. Para que de alguma maneira a gente pegue essa gamificação, essa hiperpersonalização e aponte para os pais que eles podem melhorar. E aí sim a gente cria uma geração que vai usufruir positivamente. Porque nós somos... Mas nós temos que estar pronto, porque eles são muito mais resistentes. A gente que descubra como. Muito mais resistentes. Porque o pai que terceiriza, se você falar para ele, olha, dá para ser diferente, ele vai falar, cuida da sua vida. Por isso que a gente não fala de pedagogia, que é o ensino de criança. A gente fala de andragogia, que é o ensino dos adultos. Existe uma metodologia diferente. Como é que eu aprendi sobre andragogia? Com inteligência artificial. Eu adorei estudar, já pedi para ela escrever livros sobre isso. Estou apaixonado pelo tópico. Sugiro, põe mais legenda aí, produção. Andragogia, estudem isso, com certeza. Quando a gente tenta ensinar na força um adulto, a resistência é da mesma proporção. Não basta você vir me visitar, você tem que jogar alguma coisa para eu fazer, né? Muito bom, muito bom. Agora você falou de mente, eu queria que você me falasse uma coisa. Fala aqui. Eu acredito pra caramba. Muito, muito. Minha vida toda acreditei, tanto é que busquei muito ter escola. Confesso que me frustrei por conta de vários fatores em relação a ter uma escola. Mas assim, cara, cultural. A gente tem que mudar a cultura, a gente tem que alterar a cultura. E nunca vamos conseguir fazer isso se a gente não tiver foco na educação. Seja ela como for. Você tem que educar pessoas, fazer com que as pessoas tornem
tornem a busca do conhecimento uma coisa para ser a base da transformação cultural. Né? Tem que ter isso, tem que ter isso. E aí, como é que vocês veem assim? Vamos rapidamente, que a gente também está meio estouradinho de tempo. Sim. Fala assim, cara, a educação... Mudança cultural, ela tem que ser de dentro para fora. É isso. No sentido para... o que a gente fala de dentro para fora? Que é uma coisa que vem lá do inconsciente. Lembra do esporte? Sim. As pessoas fazem. No hábito, elas vão criando. A cultura brasileira, ela é maravilhosa para algumas coisas, mas para as outras, né, temos que melhorar. Sim. Mas como aspecto humano, ela é maravilhosa. É verdade. Porque ela é acolhedora, ela é resiliente. Olha o que está acontecendo. Ela é feliz. Ela é feliz, apesar de tudo. Um pouco. Né? Ela é de paz. É. Então, tem muitos atributos que, se a gente dar uma alternativa Isso aí. que impacte ela no sentido objetivo da vida, né? Ganhe dinheiro. Então, isso que a gente quer fazer na AI Brasil. A gente não sabe o que vai ter, mas a gente sabe que alguma coisa vai surgir disso. Então, a gente fala que hoje a economia que tem é muito do ter. Eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Né? A hora que você tem uma inteligência que você pode conversar com ela, você vai perceber o teu próprio ser. Eu acho que isso que vai ser muito transformador. E como é que você muda uma cultura? É o que a gente faz lá na Dia após dia, não é da noite pro dia, né? Então, não é da noite pro dia, não é você chegar, vai no estádio, a gente tem que fazer, tem que ter a causa, tem que ter o propósito e tem que as pessoas, elas mesmas vão criando a própria jornada, de dentro para fora. Então, comunidade, qual que é o case? Qual que é o teu case? E agora você fale o teu case no palco. Porque a hora que você fala no palco, Inspira. você está sendo vulnerável. Sim, porque você está se abrindo. Sim. E a hora que uma pessoa vê você sendo vulnerável, Ele pode, eu posso. ele pode, eu posso. E aí você tem um efeito de mudança cultural muito mais rápido. Uma pedra na água, né, Pedrão? Uma pedra na água. Então não adianta ir o Steve Jobs vir falar aqui. Adianta vir o filho dele e falar, olha como é que eu uso a inteligência artificial. E falar... Mas ele não acabou de falar aqui que fez o podcast com a família toda. Eu faço, né? adoro. Pra quê? Isso, exatamente. então, Tem que ter um mentor de menos de 12 anos, pô. Podem, cara. O que a gente fala é dar o palco. Porque a hora que a gente dá o palco, as pessoas, ela tem que falar da dor dela. Então, o que a gente fala é qual que é a tua dor? Qual que é o teu case? Né? A gente sempre fala assim, qual que é o teu case? E as pessoas, às vezes, até não... Leva pra empresa, é o teu, Não, né? é o case, mas qual que é o teu case? Do teu impacto de você? Porque são duas coisas diferentes, a pessoa e o profissional. E as pessoas, às vezes, confundem. Diga quem você é sem dizer o que você faz. Entendeu? E, às vezes, a cultura está aqui. Muito bom. Está dentro. Então, você tem um layer aqui, que a hora que você põe a pessoa antes, no palco, você... Uau! Tem aprendido sobre cultura com IA? Muito. Você tem estudado pra caramba sobre cultura na IA, não tem? Porque a gente vai falar de confiança, tem tanto tema aqui, né? Como é que você gera confiança? Vulnerabilidade, Exato. você gera confiança, porque a hora que você tem uma confiança interior, aí você vai. Legal é a paixão, porque quando ele começa a estudar sábado, domingo ou de madrugada, eu sempre falei, Pedrão, pode me mandar mensagem a hora que quiser, que eu adoro. De repente, quando eu acordo, tem um monte, eu vejo que ele estudou lá no... Olha isso daqui, olha, descobri esse ator, descobri esse jeito, olha esse jeito. Eu aprendo muito sobre cultura. Não, porque é maravilhoso, porque a hora que você fala de cultura, é uma coisa que é meio espiritual. É difícil tangibilizar, né? É uma coisa, e as pessoas não têm entendido, mas a gente é... Você não pega a cultura, né? Você não pega a cultura. É intangível, Ela é o líquido, totalmente. ela é o ar, que nem o pássaro, né? O que sustenta a gente para voar. Mas tem um jeito de você criar uma cultura de confiança, para as pessoas terem confiança. Então, por isso que a inteligência, ela traz essa coisa subjetiva da inteligência e resolve isso. Vamos supor, todo mundo é inteligente. Sim. Agora, como é que a gente faz o outro layer? De você, da tua singularidade, você na vida, da tua imanência, da tua energia. Então, acho que isso que é. E aí recomeça tudo de novo, é infinito. E você não precisa ser um grande estudioso para entregar grandes ensinamentos. Lógico que não. Meu avô morreu quando eu tinha 14 anos. E eu lembro perfeitamente de uma cena dele jogar um livro em cima da mesa assim e falar assim: devora. Que o que está aí dentro nunca ninguém vai te roubar. Isso.
Entendeu? Podem tomar tudo de você, mas o que tá aqui dentro, depois de você ler, nunca ninguém vai te roubar. Agora, com a inteligência, pode até te roubar o conhecimento, mas nunca vão roubar o que você é. A sua experiência. A tua experiência, a tua Exatamente. ética. Ninguém tira a sua experiência. A tua Exatamente. confiança. A tua confiança. Confia na jornada. Confia na jornada. E a jornada é um tesão, hein? Confia na Jornada jornada. Jornada é bom. Muito E bom. outra, nós somos brasileiros, vamos seguir sendo criativos, né? Alegres, felizes. E a gente pode até ter um monte de problema, cara, mas a gente vai sempre impactar total. Os problemas são oportunidades, às vezes a gente faz Exatamente. Quanto mais problema... Eles vão. Mais quem experiência. tiver que me criar problema, que crie, porque eu tô aqui para resolver. É isso. Né? Muito bom. Gente, pô, sensacional. Eu queria muito que vocês estivessem mais perto para vocês virem toda semana, porque um papo com Uau! vocês de 1h30 é muito pouco. E eu sei que vocês Eu já vão te falei voltar. que eu ia voltar. Já voltei. já Vamos voltou. trazer ele de volta. E vai Não, voltar obrigado pela mais. oportunidade. Obrigado Vai pela voltar oportunidade. mais. Sempre- Viu como tem tudo a ver contigo, Eu Flávio? Faz sentido cara, você eu tô em aqui? êxtase, Ser tô feliz pra vulnerável. caramba, porque vocês sempre vão entregar boas histórias e bons cases, o seu case, o seu case, Muitos que vai cases. fazer, não, Olha o tem case dela muita, aqui, né? História humana, História, não é? Histórias humanas. Isso aí é Porque isso que sensacional. conecta com a pessoa, né? E somos aqui dentro dessa sala 4 visíveis, 4 que não podem ser vistos, mas estamos todos na mesma direção. Temos ali ó, o Tutinha que está fazendo faculdade de IA, né, Tuta? Entendeu? Tá se aprofundando bastante. O Eduardo, que é meu braço direito, o Zé e o Hugo aí, que nós nos conhecemos hoje. Estou bem feliz. E queria que você... Aquele recadinho curto de cada um de vocês... que vocês acham que vai ser relevante, porque acabar assim com aquela mensagem que o cara fala, vai produção, destaca aí e tal. Vamos lá. Vai, Pedrão. Vamos lá, Pedrão. Não, é o que você falou, né? Tenha tesão por tudo que você faz, além do sexo, né? Se você sim. falar, ter aquele tesão que é de vida, que você reproduz a vida para tudo na vida, meu... O resto vem. É isso aí. O resto vem. O resto vem. Porque gera vida, entendeu? Falando de vida, então, o meu recado é o seguinte: eu posso ser a melhor parteira do mundo, mas eu não posso escolher o bebê que eu tiro lá de dentro. Por que eu tô dizendo isso daqui? Olha, pode ter a melhor ferramenta do mundo, mas não vai adiantar nada se você não for aquela pessoa ali. Pô, produção, destaca essa. Eu posso ser a melhor parceira, Mas eu não- a melhor parteira, mas eu não posso sei que eu vou escolher o tirar. tipo de bebê. É isso aí. Nem se serão 2 ou 3. Vamos começar o podcast. A Flávia é do LinkedIn, ela quer que saia Ela, quinto. pô, é? Ela é Não, do vamos LinkedIn. finalizar. Vamos ter quinto, Ela Bruno. quer 5 milhões de seguidores. Vai ter. Não façam cortes. A minha mensagem final é vontade e coragem. Sem essas duas coisas, nada muda. Vontade e Você tem que coragem. querer Flávia, primeiro. a sua primeira fala já disse para todo mundo que vai ouvir, vontade e coragem tá no seu DNA. É isso aí. Porque É isso Você, aí. você é uma baita Exemplo. de uma conquistadora e um exemplo para todo mundo. Obrigada. Prazer estar aqui. Pô, gente, o prazer é todo meu. Eu estou muito feliz, estou muito feliz mesmo de ter essa oportunidade de aprender tanto com vocês. Espero que voltem, espero que tenham gostado. Eu sou um pretensioso comunicador Você é um que tô aqui, belo, entusiasta e excelente tô executor. aqui feliz da vida. Tem e um monte de gente planejando um podcast faz 10 anos. Exatamente. E eu tô Você tá tô aqui. construindo com o seu rodando. E eu tô aqui. Não é fácil fazer, né? E, Ao e vivo, outra conectar. coisa, eu até tenho orgulho. E nós vamos crescer mais rápido agora porque o planejamento tá legal. Mas eu também, hoje, em 5 meses e meio, quase 6 que tô aqui, tenho 27 mil pessoas que estão lá no meu YouTube. Cacete! Entendeu? Então- 27 mil? Né? Bom, hein, meu? Então vamos Você lá. acha que quantos seguidores eu tenho no YouTube? Pedrão, ó, atleta de Você acha Olimpíada, quantos seguidores que eu IPO, tenho? Não tem ideia. uns 2 mil. 2 mil? 2 milhões, não, brincadeira. 2 2 mil. mil. Não tem nem 2 mil. É mesmo? Eu sou ruim pra Vou caralho. tentar te ajudar. Agora. Obrigado! Valeu, gente. Beijo. Cada um na sua. Gente, muito obrigado. Ó, Complemento. eu tô encerrando por aqui e acho que o dia vai ainda continuar, porque temos mais coisas a fazer e vocês também. A 88 não sou só eu, né? Somos todos nós. E a gratidão
Gratidão sempre, porque se a gente não tiver a capacidade de entender que agradecer é que nos dá energia para amanhã, né? Então, se não entender isso, fica mais difícil para você. Mas como eu entendo, amanhã eu vou ter um dia ótimo. Gratidão. Muito obrigado. 88 fica por aqui, mas eu volto, né? Afinal de contas, 27 mil, amanhã eu quero 28, depois 29. 1 milhão, hein? Pra ver se eu dou uma força pro Pedrão. Uma rebarba. Valeu.